Olá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho do caderno 5, parte 2. Aqui a gente tem a parte de configuração e refinamento. Então, falando um pouquinho do objetivo dessa segunda parte do caderno, com a API containerizada, que a gente viu no primeiro bloco, esse caderno ele foca agora em 3 aprimoramentos: passar variáveis de ambiente de forma mais segura, controlar o que entra na imagem com o Docker Ignore e simplificar a execução com o Docker Compose. Como bônus, o Multi-Stage Build foi aplicado para reduzir o tamanho da imagem. Então aqui, aquele ponto que eu passei um pouquinho no final do primeiro caderno, era falando de como estava sendo passado as informações para dar build na API. Então, no próprio corpo do terminal, na hora que a gente passava, tinha o token para poder fazer o acesso ao modelo do Hugging Face. E analisando um pouco e conhecendo esse caderno, algumas boas práticas precisam ser seguidas para que isso não fique exposto, né? Então, por isso, passar variáveis de ambiente de forma segura. Então, eu vou alternar entre o caderno e entre aqui as respostas, né? Entre o VS Code e, e toda a parte aqui que precisa ser mostrado. Então, só retomando aqui o caderno, né? Então, vou colocar aqui para carregar, porque ele demora um segundo. Então, o caderno aqui ele tem os seus blocos, né? Então, lá a gente terminou no bloco 9. Aqui a gente vai para o bloco 10. Está carregando aqui, já mostro. E aí vou aqui. Então, parte 2, né? Então, toda a parte aqui de configurando, orquestrando e refinando, que é o título ali. Toda a parte aqui de tokenização, Dockfile e Dockignore que vai ser abordado. Então, aqui, por exemplo, o bloco 10, variável de ambiente e volumes. Então, a gente vai para aqui respeitando esse caderno. Então, aqui vai ser tudo seguido lá dentro do caderno de respostas que eu fiz. Então, voltando lá. Então, aqui no bloco 10, como eu mostrei lá, as variáveis de ambiente. Então, aqui o primeiro exercício, né, lá do caderno, ele demonstrou o comportamento da API com e sem o HF token, né? E explorou 3 formas de passar variáveis de ambiente para um container. E aí aqui embaixo eu vou fazer algumas explicações sobre isso. Então, sem token e com token, né? Que esse aqui é o token essa variável HF token para conseguir recuperar o modelo do Hugging Face. Então, eu estou até com uma página aqui do Hugging Face aberto para mostrar aqui, né? Então, ó, Churn foi criado há bastante tempo, né? Porque esse projeto está sendo feito faz bastante tempo. Então, aqui o modelo de Churn, tá aqui os valores de token, só para ficar esclarecido aqui do que a gente está falando. Então, aqui, sem token versus com token. Então, ao subir o container sem o HF token, o Hugging Face ele exibe um aviso de autenticação quando precisa baixar o modelo. No teste local, o aviso não apareceu porque o modelo já estava em cache de uma execução anterior. Então, assim, aqui, se eu for mostrar, por exemplo, para rodar agora no visual, ele vai falar que o modelo já estava em cache porque eu já estou testando, né? Então, no teste local, ele não apareceu o warning aqui. Mas se a gente não tivesse, ele ia mostrar um warning de que ele precisa... Aqui, ó. Que você precisa se identificar aqui para você conseguir... Para você passar esse token para você conseguir se identificar no Hugging Face, para você conseguir fazer baixar, né, trazer para o ambiente que você está processando e o modelo que está lá, que é o modelo de churn, né? Então, quando a gente tenta passar sem o HF token registrado, ele dá esse problema de login no Hugging Face. Eu não vou conseguir mostrar porque o meu já tem aqui
para funcionar a API já foi feita a captura. E um ambiente limpo, né, como o Git Actions, o cache ele não existe e o aviso aparece sempre, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo CI/CD sem o token, só para terem noção como fica. E o com token, ele vai aparecer que a configuração foi startada, né? Foi completa. Então, aqui um exemplo aqui de Docker logs com o env. Aqui o start sem warning após configurar, né? Então, o HF via --env file. E aí aqui eu vou falar um pouco dessas formas de passar as variáveis de ambiente. Então, aqui foi citado, por exemplo, esse --env file, e aí aqui embaixo eu vou explicar um pouco como são essas formas e como que eu notei aqui dentro dos exercícios as diferenças. Então, essa forma 1 aqui, o -e direto no comando, que foi o que apareceu um pouco mais para cima lá na primeira na parte 1 do caderno. Então, para valores pontuais e teste rápidos, o token aparece visível no histórico do terminal. Isso não é ideal para produção. Então, aqui é uma forma, por exemplo, de colocar o container do Churn API na linha de comando do terminal. Aqui. Só que aqui, olha como que a gente faz. A gente passa aqui o Docker Run, passando a porta 8000 e passando o token, que é o -e aqui, tá vendo? E aí, enfim, todas as identificações. Então, esse é o repo do modelo, né? Então, Telecom Model, Churn Telecom Model, como ele chama, File Name, e aqui depois a imagem, para ele abrir e habilitar esse container. Essa é a primeira forma, esse -e. E aí depois a gente vai para o -env file.env. Aí aqui, para múltiplas variáveis via arquivo, o token ele fica fora do comando do terminal. E o arquivo ele não vai para o Git, uma forma mais segura de ser usada no projeto, que essa é a forma que eu mostrei lá na introdução. Então aqui é o --env file. Então é o jeito aqui final que eu utilizo para deixar a API de pé. Vou até trazer aqui para mostrar. Então aqui ele foi utilizado hoje nos testes. Então aqui a gente consegue ver aqui o Docker Run env file env tá vendo? Nome, churn, container e churn API. Então essa foi a forma que eu utilizei hoje para deixar a API de pé. Deixa eu voltar. E aí tem a forma 3, que seria essa env no Dockerfile, para valores fixos não sensíveis, não usada para tokens. A variável ela ficaria gravada dentro da imagem e qualquer pessoa que baixasse a imagem teria acesso. Então aqui é o que a gente falou antes, né? E a gente está preparando um bloco para passar para as pessoas executarem. Então a gente não quer que isso fique exposto. Então aqui, por exemplo, não usar para tokens, que é passar isso daqui dentro do env. Então aqui são três métodos que foram estudados e o mais seguro e utilizado no decorrer desse projeto. Todos foram testados e utilizados, mas o que é usado é esse daqui. Então, segurança, né? Só um ponto de atenção. O arquivo .env nunca é comitado no Git. Então, ele está listado no Git ignore. Isso garante que o HF token não apareça no histórico do repositório, nem dentro da imagem Docker. Isso aqui no produtivo é essencial para não deixar exposto, né, as informações. Então, ele aparece aqui, mas ele entra aqui no Git ignore para não ser enviado pro Git para deixar exposto, tá? Então isso para o produtivo é bem importante.
Aqui o bloco 11 também, o Docker Ignore e Docker Compose. Então, esse bloco ele explorou duas ferramentas complementares. O Docker Ignore controla o que entra na imagem, como o Git Ignore ele controla o que vai para o repositório. Já o Docker Compose elimina a necessidade de digitar um longo comando no Docker Run toda vez, centralizando tudo em um arquivo versionado. Então aqui o Docker Ignore eu pus aqui o print, mas a gente pode ver ele aqui, né? Como eu falei. E aí aqui segurança, né? O ponto env com o token não entra na imagem, o tamanho venv, PyCache, data não são copiados, a imagem fica menor na hora de subir. E a velocidade, então o contexto aqui da build é menor, igual a transferência mais rápida pro daemon aqui do Docker. Aqui, como coloquei, né, o print para quem depois consiga acessar, né? Então aqui o Docker Compose, o arquivo Docker compose.yml centraliza a porta, variáveis de ambiente, health check, e o ambiente sobe com um único comando. Então, se a gente vier aqui, ele está aqui também, né? Então faz parte aqui de todo o processo. Então aqui ele configura a porta, né? Configura a porta. E aí aqui a gente também tem alguns comandos que podem ser utilizados. Então, build, container rodando, para container e remover e rede, mais idem mais remover volumes. Aí aqui o Docker Compose, aqui está um exemplo de execução no terminal, né? Então, também é possível ver aqui como que ele age, enfim. E como que ele faz aqui o build, create, started, faz as remoções do que não é necessário, e aqui a utilização de todos os comandos aqui de teste, como up, ps, down e down aqui, down-v. Você consegue ver todas as execuções aqui. Então aqui mostra os builds das layers, né, rede criada e container com health. Aqui o build e o build versus o image, ele usa o Dockerfile local para construir a imagem, o image, que é o Churn API que a gente viu aqui no Docker, né, em images. Vai mudar aqui, ó. Churn API. E usaria a imagem publicada no Docker Hubber, sem precisar do Dockerfile. Serviços se comunicam pelo nome do serviço como hostname. Se houvesse um segundo serviço DB, a API acessaria via DB5432. Aqui o down ele remove o container e a rede, e o down-v ele remove também os volumes. Dados persistidos seriam apagados. E o -d é de detach, sobe em background e devolve o terminal imediatamente. Então, isso aqui são os testes feitos com o Docker Compose. E agora a gente vai para o bloco 12, que é o Multi-Stage Build. Esse Multi-Stage Build usa dois from no mesmo Dockerfile. Aí aqui é aquilo que eu citei no começo, né? Eu mostrei lá uma versão do Dockerfile na primeira etapa, antes dessa visão aqui do multi-stage, e agora a versão que está aqui final, que é o Dockerfile já completo com essa parte dos multi-stage. Então, o primeiro estágio aqui ele instala todas as dependências, o segundo começa do zero e copia apenas os pacotes instalados, descartando ferramenta de builds desnecessária em produção. Então aqui ele faz toda a configuração seta a configuração do Python, toda a parte de instalação do requirements e tudo que é necessário aqui, package, para poder montar aqui a arquitetura e subir a API. Expõe a porta e faz as conexões. Então aqui é só o print igual. Então aqui o resultado, com a imagem do Python 3.1 Slim,
Já otimizada e dependências dominadas pelo Scikit-learn e FastAPI, a redução aqui, quando foi feita essa aplicação, foi de 36 MB em disco. O benefício do multistage é mais expressivo em projetos com compiladores pesados, como GCC ou Rust, onde a diferença pode chegar a centenas de MB. O conceito e a estrutura estão corretas, e o que importa aqui é que, mesmo com a otimização pequena, né, de 36 MB, dá para notar o quanto essa aplicação aqui, levando para esse multistage, esse multistage, a gente tem essa economia de espaço, né, de instalações de bibliotecas ou pacotes completamente desnecessários aqui, né. Aqui só uma observação também, então o cache entre estágios, o pip install do estágio builder fica em cache separado, né? Se apenas o código mudar, o copy, que é aqui, o copy, o build é reaproveitado e o runtime apenas copia os pacotes já instalados. O build vai ser muito mais rápido. Então, aqui no caderno, a conclusão do caderno 502 é que a API de churn agora tem um ambiente Docker mais refinado, passando as variáveis de ambiente de forma segura, né, via env, a imagem mais enxuta no Docker Ignore, mantendo só os arquivos que realmente importam, e a execução simplificada com Docker Compose e estrutura preparada para escalar com multistage build. E finalizando esse, a gente agora vai para o caderno 5, parte 3, que é o último aqui desse caderno total.